primeiro a gente não posso deixar de registrar isso, não querendo esticar polêmica, mas a gente achou, né, bastante ruim a suspensão ontem. A gente acha que não teve problema algum e vamos continuar mobilizando a categoria, realizando as manifestações que a gente achar importante e condizente inclusive com o ambiente de trabalho. A participação, inclusive das crianças, né, que são os maiores beneficiados aí, talvez um dos beneficiados aí pelo regime interno de trabalho, que é o que justamente a gente está defendendo, né, teve justamente esse sentido de expressar a insatisfação das pessoas, e especialmente um setor da categoria, que são os pais e mães e cuidadores e idosos, enfim, né? Vocês estão cansados de saber toda essa história e também são beneficiados, diga-se de passagem, com essa questão. Acho que foi ruim a suspensão da reunião. Acho, e aí também registrar, ele não está aqui, mas eu queria me referir ao Maurício, uma postura bastante ruim também, inclusive a outra fala dele que, né, que ele não vai fazer nada, mas não sei o que pode acontecer. Eu acho que isso é bem ruim, certo? Isso aí soa e um tom de ameaça. Eu acho que isso aqui tem que ser descartado de qualquer relação, certo? Isso aqui não contribui para nada. Nada do discurso que a empresa faz hoje tem a ver com isso. Inclusive existe um ambiente defendido aí pela empresa do diálogo, etc., com a categoria, e é exatamente isso que a gente está fazendo, é exatamente isso que os companheiros fizeram. Então, primeiro eu queria refutar qualquer atitude da empresa nesse sentido, e um compromisso também nessa mesa aqui que a tranquilidade, o respeito, as manifestações vão ser garantidas pela direção da empresa. Segunda questão, bom, entrando aqui no tema em si, também não vou me alongar muito, porque todo mundo sabe o que a gente está discutindo aqui, certo? A gente está, a empresa, como forma de ação política ou por vazamento não autorizado, transpareceu sua intenção de mudar o regime de teletrabalho, de restringir o que foi, né, estabelecido. Lembrando que o regime de teletrabalho, na verdade, já foi estabelecido antes da pandemia, inclusive, se consolidou, tem toda uma prova, né, uma prova de que funciona, etc., e que, de alguma forma, apareceu essa notícia, que eu não vou chamar de boato, porque, na nossa opinião, não é boato, é um plano da empresa. Existe sua extensão, a categoria reagiu de uma forma como não poderia deixar de ser, de uma forma demonstrando sua grande satisfação, teve uma grande mobilização e vocês monitoram, né? Ninguém é bobo aqui, vocês monitoram todos os grupos de WhatsApp, Marketplace, etc., e sentiram a resposta da categoria e voltaram atrás ou estão no processo depois de 13 dias dessa balbúrdia toda, mandaram um ofício que não responde nada, né? Então, o que a gente aqui está querendo, e inclusive queria até, a gente já mandou por e-mail, já entregou para a direção, mas a gente queria também oficializar aqui nosso ofício, né, dirigido à presidente, à diretora, ao RH, de que a gente necessita, exige um compromisso da empresa, escrito formal, de que não vai mudar o atual regime para a força de trabalho, para os cargos não comissionados. Na verdade, o que a gente quer é que não tenha nenhuma alteração do regime feito até agora, porque, inclusive, para os próprios cargos comissionados, na nossa opinião, não é uma questão gerencial, mas é uma questão de botar uma cunha para uma tal da primeira onda, né, que a gente chama, que na verdade já tem uma onda zero, porque inclusive em outros setores, em alguns setores da categoria, já não é permitido o teletrabalho,
A gente, inclusive, está colocando nessa carta também a necessidade de se questionar isso, porque existem áreas operacionais onde pode sim ter teletrabalho e depende da cabeça do gerente autorizar ou não. Então isso a gente está colocando na pauta. Tem uma pauta extensa aí que depois os colegas vão falar, mas para eu não me alongar muito, eu só queria colocar isso, né? Então, primeiro, nenhuma alteração unilateral, como vocês fizeram, e na verdade nenhuma alteração no atual regime de trabalho. O que a gente quer, né, nenhum retrocesso no atual regime de trabalho híbrido. O que a gente quer é avançar nesse regime, isso está colocado na pauta. A gente quer uma comissão que vá atender a essas reivindicações, que vai estudar e implementar essas reivindicações que na verdade já estão na nossa pauta. Essa pauta foi entregue à companhia lá na época do acordo coletivo. Estamos representando aqui e achamos que tem que fazer esse avanço aí nas condições atuais, para flexibilizar, para melhorar, para expandir o teletrabalho e não ao contrário, como a empresa demonstrou sua intenção. A gente, no ato da pandemia, complementar aqui no ato da pandemia, a categoria se adequou de forma imperativa, obrigatória, ao teletrabalho para salvar a empresa, porque na verdade ninguém vivia esse regime de teletrabalho, a pandemia exigiu que isso fosse imposto e a gente se adequou a ela, para que os trabalhos, para que a produtividade da empresa não acabasse. Isso sem contar que nos anos 2000 a gente ainda teve a suspeita, a hipótese foi ventilada de uma forma muito injusta de redução de 25% da nossa remuneração. Isso não seguiu à frente, mas isso foi pautado, isso foi trazido pelos gerentes para todas as equipes, essa hipótese, uma coisa assim, de uma injustiça sem tamanho, E também acho que a Petrobras também desde então ela vem adotando uma postura de que assim, olha, você não, o empregado não pode fazer qualquer adequação da sua vida ao regime de teletrabalho, ou seja, existe como se o Petrobras colocasse que a gente tivesse a obrigação de continuar trabalhando nas cidades, quer dizer, continuar morando nas cidades que trabalhamos, mesmo numa situação de pandemia, que a gente tem família, que a gente tem criança, e que a gente, quando fica impedido de sair de casa, a gente precisa se adequar para ter uma condição mais digna, de cuidados, às vezes cuidar dos nossos pais, cuidar dos nossos filhos, E as pessoas se acomodaram ao longo desses anos. Em 2021 teve mais uma mudança imperativa, unilateral, da qual a gente voltou a trabalhar 2 dias da semana no presencial. Tínhamos uma oportunidade ali de sentar e negociar e colocar isso em acordo. Isso não aconteceu, então é o segundo momento que a gente podia ter negociado isso. No terceiro momento foi o acordo coletivo do ano passado, que isso também podia ter sido negociado e colocado em acordo, e hoje a gente vive o quarto momento de oportunidade de negociar isso e colocar isso em acordo. Então, assim, eu acho que... E aí é um ponto que eu acho que é muito importante. Óbvio que a gente vê e percebe que a atual gestão da empresa tem uma postura muito diferente da que tivemos nos últimos anos, O acordo coletivo foi negociado de uma forma mais pacífica. A princípio, a gente avançou na questão da MS. A princípio, a decisão da Comissão Quadripartite Aposentados atendeu aos interesses, pelo menos aos anseios imediatos dos aposentados. Eles entenderam que isso era um avanço significativo. Mas assim, a gente precisa ter uma abordagem que, nesse exato momento, com relação ao teletrabalho, que é uma abordagem mais humana, As pessoas elas se acomodaram efetivamente de uma maneira específica para a condição de teletrabalho, e essa mudança ela mexe com o emocional da categoria, mexe com o nosso, se não mexesse, se não fosse tão importante, a gente não estaria tendo a mobilização e a adesão de tantos profissionais. Então, assim, a gente acha que não cabe efetivamente perder essa quarta oportunidade de negociar. A gente não quer deixar isso para cima da hora do acordo coletivo.
do ano que vem, né? A tal ponto que a gente fique na situação de temos que assinar logo, porque senão não ficaremos sem o respaldo do acordo coletivo. Então a gente entende que essa negociação ela pode começar agora, né? E ela deve começar agora, por mais que ela venha a ser oficializada no acordo coletivo do ano que vem, que a gente acerte os termos o quanto antes. Eu acho que, de forma geral, é isso. Nosso pedido é que a gente abra essa negociação, que a gente abra esse debate. O tema ele é extenso, ele precisa de tempo, a gente precisa pontuar muitas coisas. E é isso, a gente acha que não tem mais como perder uma quarta oportunidade de documentar isso dentro do nosso acordo coletivo. Trazer também a contribuição nesse momento, e eu falo do meu lugar de fala como petroleira, como mulher e como mãe. Nós somos 17% na companhia, mas temos muita força e já mostramos isso. Eu sou mãe de um garoto, Gabriel, de 10 anos de idade hoje. Até os 6 anos de idade, Gabriel não foi criado por mim, ele foi criado por outras pessoas que cuidavam dele. Desde que eu retornei da licença maternidade, e Gabriel estava com 6 para 7 meses, não é? Ele precisou ficar numa creche, uma realidade de milhões de mulheres, de mães no Brasil, mesmo amamentando, não é? Só que por uma condição específica, eu precisava pagar uma hora extra, uma hora a mais na creche, porque ele precisava chegar lá às 6 horas da manhã, para que desse tempo de eu ir para a unidade todos os dias. E eu pegava de volta por volta das 18 ou 19 horas. Então, até os 6 anos de idade, Gabriel passava mais de 12 horas sob cuidados de pessoas fora da família, de pessoas estranhas, não é? Eu não tinha rede de apoio. E eu fui experimentar o que era uma maternidade plena durante a pandemia. Justamente quando nós precisamos ficar dentro das nossas casas e no início ficou meio confuso o que era trabalho, qual era o nosso horário, né? E o que tinha ali da nossa vida pessoal. Naquele momento que eu pude acompanhar a alfabetização do meu filho online, foi que eu experimentei a real maternidade, o que era uma conexão genuína de afeto, de amor, de laços indestrutíveis com o meu filho. O pai dele também teve essa oportunidade, porque nesse momento eu já era divorciada e nós tínhamos guarda compartilhada. O pai dele também experimentou algo que jamais havia experimentado em momento algum na vida dele, que foi a criação de um laço de amor, de convívio com o filho. Naquele 1 ano e meio que nós passamos totalmente dentro das nossas casas, dividindo o nosso tempo, né, entre a nossa vida pessoal e a nossa vida profissional, eu tomei uma decisão. Eu escolhi que eu não queria mais voltar a colocar o meu filho por mais de 12 horas numa escola de turno integral. Que eu queria, naquele momento, a partir dali, ter um convívio maior com o meu filho. E que isso não me tornaria necessariamente uma profissional pior do que eu era. Porque era completamente possível ser uma ótima mãe e ser uma ótima profissional. E eu lhes digo que eu sou os dois. Eu sou ambos. Eu sou uma excelente profissional e eu sou uma excelente mãe. Não porque eu venho trabalhar todos os dias, mas o tempo, as 8 horas do meu dia que eu vendo para a Petrobras, eu vendo para a Petrobras. Aqui, nas minhas 8 horas diárias do meu trabalho, eu sou uma excelente profissional. Só que nas outras horas, a Petrobras não pode se apropriar dessas outras horas do meu dia. Eu não vendo as demais horas do meu dia, da minha vida, para a Petrobras. E quando nós temos uma ameaça clara, sim, de um retrocesso no atual regime de teletrabalho, o que a Petrobras está me dizendo é que eu não tenho garantia nenhuma de que ela irá se apropriar de um tempo que não lhe pertence. Que ela está querendo se apropriar de horas dos meus dias, horas da minha vida que não lhe pertencem. Que são as horas que eu uso, sim, para estar com o meu filho, que são as horas que eu uso para lhe promover lazer, alegria, conexão, que eu tenho, sim, para cuidar da minha saúde física e mental, para fazer minhas atividades físicas, para ir no mercado, para fazer uma comida, um almoço, para estudar, de fazer novos cursos, de ter momentos de lazer.
e não precisar gastar 2, 3, 4 horas por dia em trânsito, em ponte, em deslocamento, poluição. A Petrobras está querendo se apropriar de horas que não lhe pertencem. E houve toda essa mobilização, sim, nos últimos dias, por conta desse medo. Sim, nós estamos com medo. Pessoas que cuidam de outras pessoas estão com medo de perder esse contato, de perder esses momentos, essas horas de conexão, de afeto, de qualidade de vida. Sim, nós estamos com medo de perder isso. E nós não conseguimos entender ainda a real motivação para que algo assim aconteça. O que está por trás, o que motiva a empresa a tomar uma atitude dessa de total retrocesso. Porque nós sabemos, sim, que o que veio nessa carta, dizendo que não é apenas para gerentes, neste momento, soa pra gente, sim, uma ameaça de que a qualquer momento vai haver esse retrocesso e que nós seremos os próximos da fila. Se vocês nos disserem que isso não irá acontecer, tem um outro problema, tão grave quanto, que nós estaremos inaugurando nessa empresa uma nova forma de assédio. A partir do momento que, para processos seletivos ou indicações de ascensão na carreira gerencial, ou mesmo para avanço de nível, que a presença das pessoas no trabalho presencial seja uma condição de pelo menos 3 dias na semana, isso impossibilitará que outras tantas pessoas, principalmente de grupos subrepresentados, de grupos minorizados, consigam ascender em suas carreiras, consigam espaço dentro dessa empresa. Aquilo que o teletrabalho permitiu, que foi justamente uma maior inclusão e diversidade na empresa, estará perdido. Como nós vamos falar para pessoas periféricas, para pessoas que cuidam de outras pessoas, para mães, para PCDs, que tudo que foi conquistado com o teletrabalho será perdido? Como é que a empresa vai garantir o cumprimento dos seus objetivos de desenvolvimento sustentável, as suas cotas bastante ousadas, as suas metas ousadas, não é? De diversidade, de equidade de gênero, de inclusão, se a principal ação prática e estruturante da companhia está sob ameaça nesse momento? O que nós queremos aqui é justamente uma garantia de que isso não irá acontecer, para o bem da Petrobras e para o bem de todos os empregados e empregadas. Obrigada. Carta Manifesto dos Empregados ao RH e à Presidente Magda. Saudamos o início da nova gestão Magda e desejamos que seja vitoriosa. A Petrobras é uma gigante, o desafio é enorme e nossa carta vai no sentido de expressar o que nós, força de trabalho, que constrói essa empresa e faz dela a maior desse país, pensamos sobre o teletrabalho. Em primeiro lugar, ressaltamos que o teletrabalho é uma realidade no Brasil e no mundo. Na Petrobras, o trabalho remoto foi incorporado na pandemia, há 4 anos atrás, e nunca a produtividade foi tão alta. A empresa entregou grandes resultados, apesar da redução de efetivo dos últimos 10 anos. Um dos muitos pontos positivos do teletrabalho diz respeito à promoção da diversidade e da inclusão dos trabalhadores pertencentes a grupos subrepresentados na companhia. A Petrobras se posicionou para toda a sociedade com metas ousadas de ampliar em seu quadro de empregados o número de mulheres, pessoas negras e PCDs, com cotas de concurso e programas internos de mentoria e processos seletivos para cargos gerenciais. Contudo, nenhuma outra ação permite maior inclusão, diversidade e equidade na empresa do que a flexibilidade nas jornadas de trabalho representada pelo teletrabalho, pois permite que mães, pessoas que cuidam de outras pessoas, trabalhadores que moram em periferias ou em locais distantes e pessoas com deficiência possam exercer suas atividades sem o prejuízo dos longos deslocamentos e do afastamento das pessoas sob seus cuidados. Restringir o trabalho remoto e obrigar essas pessoas a estarem no presencial mais vezes fará com que muitos desses trabalhadores e trabalhadoras desistam de seus postos por não terem condições de arcar com os custos, com a terceirização dos cuidados ou por não terem rede de apoio que suporte a essa mudança. Ou seja, os mesmos grupos já subrepresentados, minorizados, marginalizados serão os mais prejudicados. A própria determinação pelo retorno de 3 dias para o corpo gerencial já é por si só uma nova forma de assédio, pois impossibilitará que pessoas nas situações elencadas acima participem de processos seletivos e indicações gerenciais. Só poderá ascender nas carreiras gerenciais aqueles que tiverem disponibilidade para o trabalho presencial, como se isso fosse mais importante que a competência e a qualificação profissional.
A Petrobras irá aniquilar talentos e potenciais líderes pela sua própria intransigência e rigidez. Todos os avanços recentemente conquistados serão perdidos e a Petrobras terá que responder pelo retrocesso no cumprimento dos ODS da ONU e em tantos outros compromissos firmados junto ao mercado, aos acionistas, à sociedade. E nenhum evento emocionante, nenhuma fala inspiradora, nenhuma campanha de orgulho com fotos, vídeos, depoimentos e lágrimas será suficiente para mascarar a incoerência, a contradição e a arrogância do ato de retroceder o teletrabalho. Outro ganho inegável é na qualidade de vida do trabalhador, que consegue melhor conciliar os cuidados com a saúde mental e física, além de acompanhar melhor seus filhos. O tempo que o empregado gastaria em deslocamentos e se preparando desde o dia anterior para o trabalho presencial é gasto de forma mais significativa, ampliando a sensação de bem-estar e felicidade. Na verdade, o teletrabalho deveria ser ainda mais flexibilizado para permitir um ganho maior. Os encontros presenciais na empresa precisam ser valorizados sim, mas para momentos mais significativos que de fato contribuam para promover a cultura da empresa e a integração. Não precisam ser semanais necessariamente. Hoje a ida ao presencial para seguir fazendo reuniões no Teams gera frustração e parece um descaso com a saúde e o bem-estar do trabalhador. Ainda sobre bem-estar e saúde, a Petrobras é signatária da ONU de um programa de saúde mental e acaba de lançar um programa de bem-estar. É preciso que a presidenta e o RH tenham conhecimento que nada é mais relevante na percepção dos empregados para a sua saúde do que o teletrabalho. Com o objetivo de estabelecer uma lista dos motivos de forma didática, aqui elencamos alguns pontos, não de forma exaustiva, do porquê entendemos o teletrabalho como fundamental para nós, trabalhadores. 1. Maior flexibilidade. Trabalhar alguns dias em casa oferece flexibilidade para gerenciar melhor a vida pessoal e profissional, resultando em um equilíbrio mais saudável. Além disso, proporciona liberdade geográfica, permitindo que os empregados morem em bairros ou cidades mais baratas e que melhor atendam às suas necessidades pessoais. 2. Economia de tempo e dinheiro. Reduz a necessidade de deslocamento diário, economizando tempo, dinheiro no transporte e outros gastos associados ao trabalho no escritório. 3. Aumento da produtividade e conforto. Muitos empregados encontram no ambiente doméstico mais confortável e menos distrações, o que pode levar ao aumento da produtividade. 4. Redução da exposição a riscos. Menos deslocamentos diários diminui a exposição a acidentes de trânsito, assaltos e outros riscos associados ao trajeto até o trabalho. 5. Respeito à diversidade. O teletrabalho contribui para que mulheres PCDs, pais PCDs, pessoas periféricas e grupos minorizados, em geral, se sintam mais incluídos na empresa e com melhores perspectivas de desenvolvimento na carreira, ao ganharem tempo de vida e espaço para conciliar cuidados com a família, saúde e a vida profissional. 6. Transferidos. Muitos trabalhadores são vítimas do processo de desinvestimento e privatização. Hoje sofrem com o bate e volta. Sem o teletrabalho, esse público sofreria ainda mais longe da família, dos amigos e atacados no seu pertencimento e na sua identidade. Novos empregados. Muitos empregados novos estão sem o auxílio transferência e o teletrabalho permite que eles adequem melhor suas vidas. Inclusive, muitos estão contando os dias e totalmente programados para o remoto atual. Também elencamos muitos aspectos positivos para a empresa. 1. Redução de custos operacionais. Menor necessidade de espaço físico e recursos no escritório, energia, água, suprimentos, pode levar a uma significativa redução de custos. A redução ou eliminação de despesas com aluguel de escritórios, que é um dos maiores custos fixos para muitas empresas, também pode gerar economias substanciais. Considerar também que para atender ao nível requerido pelo ICMS da Petrobras, a possibilidade de aluguel de imóveis que terão custo elevado, isso sem levar em conta os contratos de bombeiro, civil, manutenção geral, etc. Haveria uma majoração absurda dos custos operacionais fixos. 2. Atração e retenção de talentos. Oferecer flexibilidade pode tornar a empresa mais atraente para talentos, ajudando na retenção e atração de funcionários qualificados. 3. Aumento da produtividade moral. Empregados satisfeitos com seu equilíbrio entre vida profissional e pessoal tendem a ser mais motivados, produtivos e leais à empresa, resultando em melhor desempenho geral. 4. Redução de riscos e sinistros. Com menos funcionários se deslocando diariamente, há uma diminuição da exposição a riscos de acidentes e incidentes de trajeto,
potencialmente reduzindo despesas relacionadas a seguros e compensações. 5. Redução de emissões de carbono. Menos deslocamentos resultam em menos emissões de gases poluentes, contribuindo para a redução da pegada de carbono da empresa e promovendo um impacto positivo no meio ambiente. 6. Facilidade e economia com reuniões online. A mudança cultural que prioriza reuniões online facilita a comunicação entre equipes dispersas geograficamente, reduz custos com viagens e deslocamentos para reuniões presenciais e torna a coordenação mais eficiente e ágil. E 7. Diversidade, equidade e inclusão. O trabalho remoto é um grande aliado da empresa para cumprir metas de diversidade e ser líder em ESG. Por fim, hoje, 14% dos trabalhadores da Petrobras estão em trabalho remoto, segundo o relatório de sustentabilidade de 2023. Uma das heranças dos tempos tenebrosos nos quais os trabalhadores e os sindicatos não eram ouvidos e viviam sob chantagens e terrorismos é a não negociação dos termos do teletrabalho. É um legado horrendo que tenhamos tantos empregados sob um regime de trabalho que não está regrado no nosso acordo coletivo. Esperamos sinceramente que, com todo o exposto do quanto o teletrabalho contribui para a diversidade, a nossa nova presidenta, mulher, e a sua nova diretoria, com mais mulheres da história da Petrobras, esteja aberta a mudar isso. Solicitamos a abertura de negociação do regramento para melhorias e que se escreva que nenhuma alteração prejudicial aos trabalhadores será realizada. Precisamos desse compromisso para acalmar nossos corações e resguardar a nossa saúde mental depois de toda ameaça a um benefício tão importante para nós. É necessário regrar, ampliar e flexibilizar o teletrabalho. Retroceder jamais. Contamos com vocês e contem conosco também. Tem um ponto que é importante aqui, é que assim, fala-se muito das mães, corretamente, mas pouco fala-se dos pais, né? No caso, parte homens. E eu acho que isso é fundamental. Se a gente quer uma equidade de gênero, e a Petrobras ela fala muito da equidade de gênero, a gente precisa não só olhar para facilitar a vida das mães, correto, mais uma vez eu sublinho, mas também para os pais. E ter uma paternidade participativa concretamente no dia a dia faz parte disso. E nesse sentido, o teletrabalho, ele pode não ser a solução completa, mas ele é uma ferramenta que ajuda bastante para que isso se torne uma realidade, tá? Então esse é um primeiro ponto aqui que eu queria trazer. O segundo ponto, também na lógica de não repetir, né, o que já foi comentado, o que em linhas gerais eu concordo, existe o seguinte: se a gente pegar, por exemplo, aqui a PBio. A PBio, por uma série de fatores, já tem pessoas, já tinha, que moram até fora do estado do Rio, uma parte delas, tá? Então, uma demanda que a gente já vinha trazendo e que casa muito com o que é a questão do teletrabalho, é que o próprio presencial, tá? O próprio presencial que tem 2 dias por semana, vamos lá, que sejam feitos, que seja flexibilizado também na lógica de não precisar ser só na unidade específica, que possa ser em qualquer unidade, em última instância, do sistema Petrobras, ou até em outros lugares que sejam cadastrados para tal. Porque, às vezes, a pessoa, um exemplo, tá? Pegando aqui a PBio, em Minas, mora em Minas, mas pode morar em Belo Horizonte, por exemplo, enquanto a usina de biodiesel fica em Montes Claros, é bastante distante. Então, é só para dar um exemplo, tá? Então, acho que isso ajudaria bastante também, e inclusive, nessa questão da pegada aí, ecológica, né? Porque quando se fala, e com razão, que o teletrabalho, ele no dia a dia, tá? Em parte da semana, você não ter o deslocamento intra-cidade, beleza? Mas uma parcela das pessoas mora, né, em outro município, em outra cidade, ou até em outro estado. Nesse sentido, deslocamentos mais longos também vão ter uma pegada, por outro lado, que pode ser até maior. Então, se a gente facilitar para que o teletrabalho, o trabalho presencial, na lógica do híbrido, possa ser feito mais próximo da residência de todos, eu acho que ajuda nesse sentido também, né? Por fim, eu avalio nessa lógica de a gente não apenas não ter nenhum passo atrás, mas também a gente melhorar, né, ir além, algo que é muito importante realmente é a gente ter a organização entre dias presenciais e dias em teletrabalho
poder ser feita com uma variação maior, não necessariamente a 2 dias por semana. Isso, inclusive, pode ser interessante para a própria empresa também, além de ser interessante para os trabalhadores, porque você pode ter uma necessidade que a pessoa fique uma semana inteira, um exemplo. Então, você ter uma flexibilidade nisso pode ajudar bastante, eu acho que é fundamental. E, no fundo, a gente está falando de qualidade de vida. Em todas as falas aqui, elas em última instância têm esse fio condutor, a questão da qualidade de vida. Nesse sentido, a própria redução da jornada também é algo que a gente acha importante seja debatido nessa lógica aí. A Petrobras, no último período, ela inclusive melhorou seus indicadores de saúde, a questão dos afastamentos, a diminuição dos afastamentos. Isso tem um impacto e muito relacionado ao teletrabalho, né? Então, acho que essa... porque eu olhava aqui o Senado, o SEMPES, onde nem falando de outras áreas, aqui dos prédios. Em especial, a saúde mental. Nós passamos no último período por algumas questões muito graves de saúde mental dentro da Petrobras, né? Houve, inclusive, uma mudança, vamos investir esse programa Petrobras de Bem-Estar. E aí eu queria perguntar para vocês, vocês fizeram vários estudos aí, olha, vamos alugar prédio, foi pensado nos impactos na saúde das pessoas, assim, quanto que isso vai prejudicar, inclusive os indicadores, né? Maior número de afastamentos, e a saúde mental de um trabalhador, quando ela começa a se deteriorar, a reversão fica cada vez pior. Não é né? É mais fácil curar um braço quebrado do que alguém que entra numa situação aí, ou de burnout, ou de uma depressão. As crises de ansiedade é o que boa parte das trabalhadoras e trabalhadores estão passando nesse período. Nesse momento, nós recebemos mais de 400 depoimentos de empregados da Petrobras sobre a questão do teletrabalho. A gente está tratando os dados, tem relatos muito complicados, né? Mas, em geral, assim, a questão da qualidade de vida, o ganho na qualidade de vida é muito grande. E aí, assim, as pessoas, um dos argumentos que os gerentes usam, mas as pessoas cuidam dos seus filhos, não tem que estar trabalhando. As pessoas, a Petrobras aumentou a produtividade dela. Então, esse argumento não cola com a gente. E a questão do transporte, a gente vive numa cidade, em várias cidades, né, brasileiras, onde a Petrobras está, no seu horário em regime administrativo, as grandes cidades, de um caos, assim, no transporte público. 2 horas, né, 4 horas, na verdade, que você perdia no transporte. Eu moro no Meia, e eu ando de Uber Moto, pra vocês verem o desespero da mulher trabalhadora. Eu demoro 40 minutos para chegar aqui. De carro, 1h10, 1h15. Né? Ou seja, 2h30 do meu dia que eu e outros milhares de trabalhadores, né? Então acho que essa é uma questão importante. E aí pontuar mais essa questão da saúde mental dos empregados, e a Petrobras sabe, né, o que já aconteceu, e a gente não quer que isso aconteça de novo, né? Porque a vida das pessoas não tem preço, assim. Tem coisas que quando acontecem não tem mais como reverter.